Olá, meu nome é Gabriela e a partir desse trabalho nós iremos perceber como a patologia clínica é fundamental na medicina por fornecer dados laboratoriais confiáveis que vão auxiliar no diagnóstico, monitoramento e no prognóstico de doenças. Quando integrada à epidemiologia clínica, ela contribui também para a análise de saúde em nível populacional, permitindo ali uma identificação de padrões de fatores de risco e orientar decisões baseadas em evidências. Assim, desempenhando um papel essencial tanto no cuidado individual quanto na saúde pública. Essa área da medicina é responsável pela análise de exames laboratoriais, como hemograma, bioquímica sanguínea, exames microbiológicos e parasitológicos, que fornecem ali informações essenciais para o diagnóstico, monitoramento e também prognóstico de doenças. Quando associada à epidemiologia clínica, a patologia clínica amplia ali a sua importância, porque ela passa a contribuir não apenas para o cuidado individual do paciente, mas também para a compreensão da distribuição e dos determinantes das doenças em nível populacional. O que é a patologia clínica? A patologia clínica, ela desempenha um papel fundamental na realização de estudos clínicos e epidemiológicos, sendo uma das principais ferramentas para a obtenção de dados confiáveis sobre o estado de saúde dos indivíduos e de populações. Olá, para começar, quando a gente fala de exames laboratoriais na medicina veterinária, é importante entender que eles não têm só a função de confirmar um diagnóstico, mas fazem parte de todo o raciocínio clínico. Muitas vezes, os animais não apresentam sinais clínicos evidentes, mas já existem alterações internas que podem ser detectadas. Por exemplo, mudanças no hemograma ou na bioquímica sérica podem indicar processos inflamatórios, infecciosos ou metabólicos, ainda em fase inicial, o que permite um diagnóstico mais precoce e uma intervenção mais rápida. Além disso, os exames laboratoriais complementam o exame físico e o histórico clínico, trazendo dados mais objetivos sobre o estado fisiológico do animal. Isso inclui a avaliação de diferentes sistemas, como o hematológico, o hepático e o renal, que ajuda a direcionar melhor a conduta clínica. Outro ponto fundamental é o monitoramento terapêutico. Após o início do tratamento, esses exames permitem acompanhar a evolução do paciente e verificar se a resposta está adequada, além de ajudar na identificação de possíveis complicações. Eles também têm função importante no papel do prognóstico, já que indicam a gravidade do quadro e resposta do organismo. E, por fim, podem ser utilizados como ferramenta de triagem, principalmente em animais assintomáticos, ajudando na detecção precoce de doenças. Agora, já em relação à epidemiologia clínica, os exames laboratoriais passam a ter um papel ainda mais amplo, porque os dados gerados permitem analisar como as doenças estão distribuídas em uma população animal, além de acompanhar a frequência e o comportamento delas ao longo do tempo. Essas informações são essenciais para estudos epidemiológicos e também para programas de controle sanitário, principalmente de doenças de impacto coletivo. Para que esses dados sejam confiáveis, é fundamental considerar a qualidade dos testes dos diagnósticos. Por isso, são utilizados parâmetros como a sensibilidade, que indica a capacidade do teste de identificar animais doentes, e especificidades, que está relacionada à identificação correta dos animais saudáveis. Além disso, os exames laboratoriais são essenciais para a identificação fundamentais na vigilância epidemiológica, pois permitem a detecção precoce de surtos, especialmente em doenças infecciosas e zoonoses. Isso possibilita a adoção de medidas rápidas de controle, reduzindo a disseminação e os impactos na saúde do animal e na saúde pública. Dessa forma, os exames laboratoriais deixam de ser apenas uma ferramenta clínica individual e passam a ter um papel estratégico na tomada de decisões em saúde coletiva dentro da medicina veterinária. Nessa parte do trabalho eu estarei falando um pouco sobre a epidemiologia clínica, né? O que ela é. Então, a epidemiologia clínica, ela é uma ciência que irá aplicar os seus métodos, tanto os estatísticos, tanto os epidemiológicos,
fazendo assim o seu objetivo fornecer, né, uma base científica para as decisões médicas. O seu ponto central é tomada, né, de decisões sobre incertezas, que irá, né, transformar a prática médica, que muitas das vezes é relacionada a tradições e intuição médica, em uma, né, disciplina baseada em evidências médicas, né, do dia a dia. Então, qual, né, será a diferença entre a epidemiologia clássica e científica? A clássica, ela está focada, né, mais na população e na saúde pública, como um exemplo, fazendo, né, evitar uma pandemia, assim, né, na cidade, né, na população. E já a epidemiologia científica, ela está focada no paciente, como exemplo, qual remédio pode ser dado para aquele paciente que está doente. Nessa parte do trabalho, eu estarei falando um pouco sobre a importância dos dados laboratoriais. Eles são como uma espinha dorsal na epidemiologia clínica e na prática moderna. Eles acabam transformando sintomas subjetivos em medidas objetivas e quantitativas. Nessa parte do trabalho, eu estarei falando um pouco sobre a parte importante que há dentro desses dados laboratoriais, sendo eles a confirmação ou exclusão de diagnóstico, o monitoramento e o controle de pacientes, além do valor prognóstico, a segurança, né, do paciente e a eficiência, né, de recursos que há dentro desses dados. Bom, vamos falar da patologia clínica. É uma área da saúde que analisa exames laboratoriais como sangue, urina, para ajudar no diagnóstico de algumas doenças e tratá-las. Ela é muito importante para a saúde pública, porque permite identificar doenças precocemente, controlar epidemias como Covid-19, acompanhar tratamento e também prevenir problemas da saúde na população. Além disso, a patologia clínica é dividida em vários tipos de estudos. Entre eles temos hematologia, que analisa o sangue, a bioquímica, que estuda a substância como glicose, e a microbiologia, que identifica micro-organismos, a imunologia, que avalia o sistema imune, a parasitologia e urinálise é os estudos de coagulação. Todos esses exames são fundamentais para ajudar no diagnóstico e no controle de doenças e preveni-las. Bom, dando continuidade, eu vou falar sobre as principais etapas da análise de dados, né, em saúde. Primeiro, a gente tem a coleta de dados, né, que quando são obtidas, né, as informações principalmente por meio de exames laboratoriais, como hemograma, exames bioquímicos e microbiológicos. Depois disso vem a organização desses dados, né, que é onde tudo é estruturado em tabelas, sistemas, banco de dados, que é para facilitar a nossa análise, né. E terceira é a etapa de análise, né, propriamente dita, onde esses dados são interpretados e aqui nós, né, os profissionais da área, né, conseguimos identificar padrões como aumento de determinada doença ou alteração frequente de exames. Em seguida nós temos a interpretação dos resultados, que é quando esses dados começam a fazer sentido na prática, ajudando a entender o que está acontecendo com aquela população ou o grupo estudado, ou com os animais que nós estamos lendo os exames, né? E por último temos ainda a tomada de decisão, que é uma das partes mais importantes, porque é com base nesses dados, né, que são criadas estratégias de prevenção, controle de doenças e melhoria do sistema de saúde. Para finalizar, a gente pode perceber que a patologia clínica tem papel essencial tanto nos estudos clínicos quanto nos epidemiológicos. Ela também serve para diagnosticar doenças individualmente, mas também fornece, né, dados fundamentais para entender como essas doenças se comportam na população, né?
Quando a gente junta os exames laboratoriais com a epidemiologia, a gente consegue ter uma visão muito mais completa, né, da saúde como um todo, e permitindo diagnósticos mais precisos, tratamentos mais eficazes, até a prevenção de doenças que muitas das vezes tem que ser o nosso foco, né? E além disso, a integração ajuda diretamente com a saúde pública, né? Permitindo respostas mais rápidas em surtos e epidemias. E também contribuindo para a melhoria da qualidade de vida tanto da população, porque nós temos zoonoses que podem passar para nós, quanto dos nossos animais. Então, basicamente, sem a patologia clínica, seria muito mais difícil tomar decisões seguras e baseadas em evidências dentro da área da saúde.